Que a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. Prepara os nossos corações para que nós possamos ouvir neste momento a Tua voz, a falar a cada um de nós. Nos abençoa, Senhor. Nós precisamos ouvir da Tua voz, a falar do Teu trono de graça aos nossos corações. Que todas as outras vozes, como cantamos, elas possam se cessar neste momento, mas que a única voz que venha a ecoar em nossos corações, em nossas vidas, seja o Teu Evangelho, seja a palavra do Senhor. É o que nós oramos e pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-lo, se possível, a observar comigo a leitura do texto do Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Eu farei a leitura do verso de número 43 ao versículo de número 54. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 43 ao versículo 54. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu.
Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia, realizou. Que Deus assim nos abençoe e que a palavra do nosso Deus ela possa nos edificar e falar aos nossos corações. Meus irmãos, quando nós passamos a seguir a Cristo, quando nós, chamados pela mensagem do Evangelho, desde toda a eternidade, um Evangelho que a Escritura chama de um Evangelho eterno, todos nós ouvimos a voz do Senhor a nos chamar e passamos a seguir após Cristo pela fé. A fé é o elemento essencial para os seguidores de Jesus Cristo. Todos aqueles que confiaram as suas vidas ao Senhor são pessoas que passaram a viver por fé. Este elemento essencial da vida cristã, nós percebemos que não fará por um momento somente parte da nossa vida, mas será, a partir de então, um elemento que permeará, que passará por toda a nossa vida enquanto aqui. É por isso que, a princípio, como lemos as palavras do apóstolo Paulo, Paulo chama a igreja de Corinto, com a mensagem que hoje nós também, da mesma forma, podemos ouvir, a um encorajamento pela fé. Por isso, meus irmãos, eu quero usar este texto nesta noite tão precioso do Evangelho de João, para que nós possamos compreender através desta narrativa registrada pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, a fé que todos nós precisamos ter. É isto que nós encontramos neste texto. E falar do Evangelho de João, meus irmãos, é uma das coisas mais preciosas para todo cristão. É muito provável que, assim como eu, você também seja uma pessoa muito familiarizada com este Evangelho. Este Evangelho, de forma especial, tem muito a nos falar acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E algumas particularidades do Evangelho de João que nós sempre devemos destacar. Diferentemente dos demais evangelhos, dos outros 3 evangelhos que temos no Novo Testamento, o Evangelho de João foi o último dos evangelhos a ser escrito. Provavelmente no final já do 1º século, João escreve estas palavras com caráter muito doutrinário para provar aos seus ouvintes, aos seus leitores, que este Jesus que se encarnou, este que ele chama aqui dentro do seu evangelho de Verbo de Deus, o Verbo de Deus, é aquele que desde toda a eternidade é Deus. É justamente para isto que temos este evangelho. É uma defesa, é uma apologética em favor da divindade do Filho de Deus. E nestas peculiaridades que nós encontramos aqui dentro do Evangelho de João, nós percebemos também que João, diferentemente dos demais evangelistas que coletam muitas informações a respeito de grandiosos milagres que o Senhor Jesus realizou em seu ministério público, tanto em Jerusalém como aos derredores de Jerusalém, nós percebemos que neste evangelho nós encontramos apenas 7 destes milagres que o Senhor Jesus realizou em seu ministério público. E dentro também deste evangelho, nós encontramos expressões muito preciosas que revelam os atributos grandiosos de quem este Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, é. É aqui que nós encontramos também 7 expressões, e nós nos lembramos que o número 7, que aparece em muitos momentos na Escritura Sagrada, entendido pelos judeus como o número da perfeição, ele aparece aqui também, dentro deste evangelho. Você percebe que há 7 milagres aqui, nós percebemos que há 7 expressões sobre o nome de Deus, que também tem a ver com o próprio Filho. Em muitos momentos, Jesus se intitula aqui como o Eu Sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, desde toda a eternidade,
ele assumiu a forma de homem, mas ele também, desde toda a eternidade, é Deus, assim como ele continuará eternamente, em essência. Aqui também nós percebemos Jesus também se intitulando como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele diz que ele é a porta, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entra por mim achará pastagem. Ele diz: eu sou o pão da vida. E muitas outras expressões aqui que revelam este caráter absoluto de quem Deus é, nós encontramos dentro deste evangelho. E quando nós estudamos, meus irmãos, o evangelho de João, é muito do nosso interesse nos perguntarmos qual era o propósito dos milagres que o Senhor Jesus realizou. E este evangelho está aqui justamente para que nós compreendamos o que esses milagres que o Senhor Jesus fez, eles significavam para os seus ouvintes. O que o Senhor Jesus gostaria que aqueles seus discípulos, que tanto ouviram palavras preciosas sobre o reino dos céus, sobre o próprio Deus, sobre as realidades celestiais, e viram e presenciaram estes milagres, o que o Senhor Jesus gostaria de ensinar através destes preciosos sinais narrados então dentro deste evangelho. E nós estamos aqui, meus irmãos, no segundo sinal, no segundo milagre coletado então pelo apóstolo João. O primeiro, que é descrito no próprio contexto da passagem, nos diz que o Senhor Jesus realizou o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal em Caná da Galileia. O capítulo de número 2 aí deste evangelho nos informa isto, que o Senhor Jesus estava presente juntamente com alguns dos seus discípulos em uma festa que aconteceu em Caná, na qual o Senhor transformou água em vinho. E naquele momento, segundo a narrativa aí de João no capítulo 2, ele manifestou a sua glória no meio dos homens, de tal forma que o texto nos diz que muitos daqueles que presenciaram este fato creram nele. Aquele sinal evidente não somente provou a glória de Deus, mas também compreendendo as demais narrativas na continuidade deste evangelho, nós percebemos que a popularidade do Senhor Jesus também aumentou. O ministério público, meus irmãos, até chegarmos neste momento do capítulo 4, o ministério público de Jesus, ele foi realizado tanto em Jerusalém. O Senhor Jesus fez muitos milagres que estão narrados nos outros evangelhos, ali na cidade de Jerusalém, no meio dos judeus, no meio dos israelitas, mas o Senhor também teve um ministério profícuo também em outras regiões, como a própria região de Samaria. O capítulo de número 4, por exemplo, nos diz que depois de Jesus estar presente em uma das Páscoas dos judeus, aonde milhares e milhares de pessoas subiam até Jerusalém para a celebração destas festas, pelo menos das 3 maiores festas que aconteciam em Jerusalém, dentre elas a Páscoa era uma delas. Havia um grande número de pessoas aglomeradas que presenciaram então este ministério público de Jesus dentro da Judéia, dentro de Jerusalém. Mas o Senhor Jesus também veio para salvar os homens que se encontravam nas circunvizinhanças da Judéia, por exemplo, Samaria. É ali no capítulo 4 que nós encontramos então o Senhor Jesus tendo um diálogo com aquela chamada mulher samaritana. E neste diálogo, o Senhor se revela como aquele que pode, então, preencher o vazio existencial que existia no coração daquela mulher que estava à beira de um poço, procurando uma solução pessoal para os seus grandes dilemas. E é desta forma que o Senhor Jesus, então, se revela àquela mulher, de tal forma que ela crê que, de fato, aquele é o Messias de Deus enviado aos homens. E não somente isto, o capítulo 4 nos encerra dizendo que aquela mulher de Samaria, ela volta então para a sua região e ela anuncia que de fato aquele que a encontrou é o verdadeiro Deus, o Messias prometido, e muitos daqueles que ouviram e não viram Jesus, creram somente pelo testemunho dela. É por isso então que quando nós chegamos no versículo 43, o Senhor Jesus nos diz que passados 2 dias, ele parte então para a Galileia.
logo em seguida, após estar juntamente com aquela mulher de Samaria, na região de Samaria, porque era-lhe necessário que ele passasse também, segundo os eternos desígnios de Deus, por aquele lugar, para ensinar o evangelho do reino. Então o Senhor partiu dali para a Galileia, segundo nos informa o versículo de número 43. E o Senhor Jesus tinha um motivo pelo qual ele partiu para as regiões da Galileia. O versículo 44, aí do capítulo 4, nos diz que o Senhor Jesus, ele mesmo testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Ou seja, o ministério do Senhor Jesus em sua cidade de origem, em Nazaré, não foi um ministério profícuo como nas demais regiões onde o Senhor Jesus apregoou, onde o Senhor Jesus fez milagres. Muita incredulidade o Senhor encontrou na região de Nazaré, onde era a própria casa do Senhor, onde a própria casa do Senhor estava estabelecida, na cidade de Nazaré. E muitos não creram, inclusive as narrativas dos evangelhos nos mostram que os próprios irmãos do Senhor Jesus, dentre eles Tiago, era um incrédulo, que não creu de fato que ele era o Messias vindo ao mundo. Por isso então o Senhor se retira para a Galileia. E o versículo 45 então nos mostra que quando o Senhor ele chega à Galileia, os galileus, que era uma região aglomerada de gregos, de gentios, das regiões ao redor da Judéia, a região onde nós poderíamos mais encontrar um grandioso número de gregos e gentios, era justamente a região da Galileia. É por isso que se você for lá para o capítulo 12 deste evangelho, você vai perceber que alguns gregos se aproximam do Senhor Jesus para ver sinais. Eles querem compreender melhor quem é aquele Jesus milagreiro que apareceu nesta região da Galileia. E os milagres, eles então chamavam a atenção dos galileus. E não somente pelos milagres, mas também por causa da fama que o Senhor Jesus trouxe para si mesmo por causa destes milagres. Eles presenciaram aquilo que o Senhor fizera em Jerusalém, eles estavam presentes, diz o texto, na ocasião da festa, eles também tinham comparecido. E quando o Senhor, então, ele se volta para a mesma região aonde ele realizou o seu primeiro milagre, o primeiro dos seus milagres realizados como o verbo de Deus, o versículo 46 nos diz então que o Senhor, de novo, ele sobe para a Galileia, que ficava em uma região de um planalto, e ali, na onde ele transformara água em vinho, o Senhor Jesus, ele se depara com um homem que estava amplamente desesperado por uma situação vivencial que ele estava provando. O versículo 46 diz que ali em Caná da Galileia havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Nós não sabemos aqui, meus irmãos, quem é de fato este oficial do rei, o seu nome não nos é dado. Nós não sabemos também com certeza qual é o seu cargo, nós sabemos que ele é um oficial do rei, mas nós não sabemos se ele era um soldado, se ele trabalhava em alguma guarnição militar, se ele estava encarregado em algum serviço particular para o rei, que no caso é o rei Herodes Antipas, né? Se você quer saber aí quem é o rei descrito aqui no texto, é muito provável que este rei seja Herodes Antipas, aquele mesmo Herodes que foi acusado por João Batista quando possuía a mulher do seu irmão. E então João Batista o denuncia, dizendo a ele a atrocidade grave que ele estava cometendo diante de Deus, e então João é justamente decapitado por ordem de Herodes, este tetrarca da região da Galileia. E este oficial, então, tinha um filho que, segundo o texto, estava doente em Cafarnaum. A região, meus irmãos, de Cafarnaum, distava mais ou menos por volta de 30 a 40 quilômetros da onde aquele oficial do rei se encontrava, ou seja, na região alta de Caná da Galileia. E esta distância de Caná até a região de Cafarnaum fazia com que aquele pai, né, certamente, se encontrasse numa situação desoladora,
não somente por causa da distância, mas por causa da tristeza também de saber o quadro em que se encontrava o seu filho, distante, sofrendo. O texto vai dizer que ele estava num quadro já de morte, praticamente às beiradas da morte, desenganado pela medicina. Mas aí o versículo de número 47 diz que então aquele oficial do rei, ele ouve falar acerca da fama de Jesus, daquele Jesus que apareceu não somente na Judéia e realizou grandes milagres, mas que voltava então para o centro do seu ministério público, que era Galileia. E então o texto nos mostra que este oficial, ele vai ter com Jesus, ele roga, segundo o versículo 47, para que o Senhor Jesus descesse então daquela região alta onde ele se encontrava até a região de Cafarnaum, que beirava ali ao lago de Genezaré, um lugar baixo, e descesse com ele até a região onde se encontrava o seu filho, que estava já desacreditado pela medicina da época. E o texto nos informa então na narrativa de João que o Senhor Jesus lhe faz uma pergunta. Versículo 48. Jesus então lhe disse: se porventura você não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E esta pergunta, meus irmãos, feita aqui pelo Senhor Jesus, não foi uma pergunta somente feita ao oficial, mas a todas aquelas pessoas que se encontravam presentes diante desta cena, também ouviram essas palavras do Senhor Jesus. Palavras nas quais o Senhor censura a fé daqueles seus ouvintes. É como se o Senhor Jesus dissesse: se vocês não virem sinais miraculosos como tantos outros que eu já realizei ante os olhos de vocês, vocês jamais crerão. Sinais e prodígios, que são as duas palavras usadas aí no versículo 48, elas descrevem esta forma miraculosa que o Senhor atuou ante os olhos dos homens. Mas em outros momentos aqui do Evangelho de João, e por meio do evangelista João, nós percebemos que o Senhor Jesus conhecia muito bem o coração daqueles que o seguiam. Jesus sabia muito bem que, apesar de muitas pessoas puderem ver os seus milagres, puderem presenciar cenas tão extraordinárias e grandiosas, como ver aquilo que nós gostaríamos de ver, Jesus sabia que aqueles seus seguidores, muitos deles, não compreendiam que o propósito essencial e maior por trás dos milagres não era simplesmente o realizar curas para o bem-estar daquelas multidões, mas havia um propósito muito maior. E quando nós falamos até sobre a palavra sinal, ela nos revela um apontamento. Sinal é um apontamento para algo maior. E Jesus, ele gostaria que aqueles seus discípulos, aquelas multidões percebessem o porquê ele fazia milagres para com muitos que presenciaram aqueles fatos e até mesmo experimentaram esta grandiosidade de Deus. Por isso, esta pergunta, ela revela algo muito interessante sobre a nossa fé, sobre qual é o tipo de fé que nós nos encontramos quando nós nos deparamos com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas a resposta que aquele oficial do rei dá ao Senhor Jesus foi a seguinte, o que revela o trabalho de Deus no coração daquele homem que se encontrava diante do Senhor Jesus. O versículo de número 49 diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E sabe, meus irmãos, o que este versículo de número 49, ele nos revela? Que o Senhor já estava ali percebendo o trabalho da fé acontecendo no coração daquele oficial. Esta palavra, que esta resposta até mesmo abrupta aqui, que o oficial do rei dá ao Senhor Jesus, mostra de fato que aquele homem não somente ouviu falar de Jesus, mas que ele estava começando a perceber quem de fato era o Senhor Jesus para ele. Que não era somente uma fé implícita, ou seja, acompanhar o Senhor Jesus e crescer somente por meio dos milagres que Jesus fez,
mas havia algo muito maior que estava acontecendo naquele coração daquele oficial. Isto fica revelado para nós segundo o versículo de número 50, aonde o Senhor Jesus lhe dá uma ordem, dizendo: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E aqui, meus irmãos, nós encontramos o fundamento da fé que todos nós precisamos ter em Jesus. Aquele homem não precisou ver qualquer tipo de sinal da parte de Deus, diz o texto. Ele somente creu na palavra de Cristo. O firme fundamento da sua fé não estava naquilo que ele via, mas estava em crer naquilo que o Senhor Jesus falou. Somente o poder da palavra de Cristo foi suficiente, sem milagres, para que aquele oficial pudesse crer. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Quando nós falamos sobre fé, infelizmente nós temos um conceito tão fraco sobre fé que existe no mundo e que tristemente ainda impera no coração de muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas. A fé bíblica, no seu melhor fundamento, não está fundamentada em ter coisas, em adquirir coisas, em projetar coisas ou ter até mesmo confissões positivas, como nós tanto enxergamos e presenciamos no meio de muitos círculos religiosos dos nossos dias. A fé bíblica, ela tem um fundamento em obedecer a palavra de Deus sem ver, porque o justo viverá por fé. E nas palavras de Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, o mesmo capítulo que nós fizemos menção aqui no nosso início, no início do nosso culto, capítulo 5 de 2 Coríntios, lá no versículo 7, Paulo diz: visto que nós andamos por fé, e não por aquilo que nós vemos. A fé de todos aqueles grandiosos homens das páginas do Antigo Testamento, descrita pelo autor da carta aos Hebreus, naquele precioso capítulo 11 da chamada Galeria dos Heróis da Fé, começa com esta sentença: pela fé, Abraão creu na palavra do Senhor e saiu da sua terra e foi para uma terra que ele mesmo não via, mas ele cria. E assim ele obedeceu ao Senhor, e o seu nome está registrado nas páginas da Escritura como alguém que creu sem ver. Isso é fé. Isto é fé. Nós percebemos esse fundamento sólido, de fato, do que é fé na vida deste oficial. A nossa fé, ela não precisa ser descrita por milagres. A nossa fé, a fé bíblica, ela não precisa presenciar grandes atos miraculosos. Este evangelho foi escrito para você crer quem de fato é o Filho de Deus. Você precisa compreender que todos estes sinais que descritos estão neste evangelho são necessários para que você confie à semelhança do oficial deste rei, do rei Herodes, no Senhor. O que é mais necessário, meus irmãos, do que todos esses milagres aqui descritos pelo Evangelho de João, para que você creia de fato que este é o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo? A nossa fé tem sido testada nestes dias. Quantas pessoas duvidam da existência de Deus em momentos de dificuldade? Aonde está Deus? No meio dos meus problemas? Será que Deus de fato existe? De tal forma que Ele pode agir para com a minha vida? Porque talvez eu pense que eu não vejo mais tantos milagres na minha vida. Será que eu não posso também presenciar como estes presenciaram grandes atos miraculosos de Deus em minha vida? Onde está Jesus na minha vida? Mas eu quero te lembrar que a palavra deste oficial revela para nós qual é a maneira de um crente viver. Você foi chamado a crer suficientemente naquilo que Deus disse por meio da sua palavra. Isso é viver por fé. Isso é confiar em Deus. E sabe, meus irmãos, o que nós percebemos lá no final
deste evangelho? Se possível, abra comigo lá no final do evangelho, no capítulo de número 20, onde nós temos o propósito pelo qual João ele escreve este evangelho, este quarto evangelho. João capítulo 20, no seu versículo 30 e 31, o texto nos diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E nesse propósito aqui, trazido por João a cada um de nós, propósito pelo qual ele escreve o seu evangelho, nós encontramos então o propósito bíblico pelo qual o Senhor Jesus realizou milagres. Meus irmãos, o Senhor Jesus não realizou milagres somente para o bem-estar daquelas pessoas que sofriam nos seus dias. O Senhor Jesus realizava milagres, acima de tudo, como sinais que apontavam para a sua divindade, que comprovavam que, de fato, Ele é o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo. Sempre quando o Senhor Jesus fazia um milagre, o Senhor Jesus apontava para alguma coisa. Quando o Senhor Jesus ele fez o seu primeiro milagre, que é descrito ali para nós então no capítulo de número 2, diferentemente de um determinado servo do Senhor, né, descrito aí nos nossos dias, que disse que o Senhor Jesus fez um dos milagres mais desinteressantes que ele poderia fazer. Tantas coisas, segundo este servo do Senhor, que tem um templo, né, um templo de Salomão, né, você já sabe quem é, que diz que o Senhor Jesus poderia fazer tantas coisas mais importantes do que transformar água em vinho, né, descartando esta ideia absurda descrita por este homem. O Senhor Jesus fez o seu primeiro milagre para nos mostrar aquilo que Ele mesmo, apontando aquilo que Ele mesmo iria realizar com a sua obra e obra de cruz. Você acha que Jesus fez um milagre de transformar água em vinho simplesmente para alegrar uma festa? Meus irmãos, nós precisamos compreender os milagres de Jesus. Quando Jesus transformou a água em vinho, você se lembra que uma ordem foi dada para que trouxessem aqueles jarros, para que eles fossem enchidos de água. Mas aqueles mesmos jarros que foram enchidos de água, que depois se transformou em vinho para servir aqueles que participavam da festa do casamento, eram jarros, eram metretas, que eram usadas dentro do templo para uso da purificação ritual que acontecia dentro do templo. Sabe o que aquele milagre de Jesus estava apontando? Que ele, Jesus, experimentaria a morte por meio da cruz para nos purificar. Você jamais poderia fazer isto, se autopurificar. Foi o sangue de Cristo que te lavou, que te purificou, para que você um dia pudesse estar presente em uma boda do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, em uma celebração eterna junto com o próprio Cordeiro de Deus, que nós cantamos aqui. Então não era um simples milagre, mas era um sinal de um apontamento de algo maravilhoso que o Filho de Deus iria realizar. Quando nós vemos este oficial do rei se aproximando do Senhor e crendo na sua palavra, perceba que a fé firme na palavra de Deus deste oficial nos mostra na forma como ele agiu. A continuidade do texto, a partir do versículo número 51, diz que já quando ele descia, os seus servos lhe vieram ao encontro. A jornada aqui, como nós vimos, distava por volta de 30 quilômetros, o que duraria aí provavelmente um dia inteiro de viagem a pé. Nós não sabemos se ele parou durante essa viagem, se ele teve alguma pousada para descansar até chegar. Eu acredito que não, justamente por causa do desespero em que esse homem com certeza se encontrava. E enquanto ele estava se aproximando de sua casa, aqueles seus servos se aproximaram dele e lhe disseram que o seu filho havia sido curado com uma palavra do poder de Cristo. E a hora, era a hora exata. O texto faz menção, segundo o versículo de número 52, que na hora sétima a febre deixou
aquele rapaz. E ele se lembrou que foi justamente naquele momento que a palavra do Senhor foi proferida a 1h da tarde, a hora 7ª aí, ela representa esse horário aí para nós, no meio do povo hebreu, e nós percebemos a eficácia do poder da palavra do Senhor. Este homem confiou na palavra do Senhor, e o seu filho recebeu a vida de tal forma que não somente ele creu firmemente, com a sua fé fundamentada na palavra do Senhor, mas o texto diz que toda a sua casa, de forma igual, de forma coigual, também creu na palavra do Senhor. Aonde está a nossa fé? Qual é o tipo de fé que você tem demonstrado ao se aproximar do Senhor? Quantas pessoas desejam ver milagres da parte do Senhor para então crer? Há um personagem aqui dentro do Evangelho de João, muito curioso, que aparece justamente naquele período final da vida de Cristo, naquele período final onde o Senhor Jesus já havia sido ressurreto dentre os mortos. Ele marca domingos para aparecer ali aos seus discípulos. Primeiramente ele aparece aos 12 que se encontravam ali enclausurados, trancados por causa do medo dos romanos, porque os romanos sabiam que eles eram seguidores de Cristo. E de repente o Senhor aparece atravessando paredes e aparece dentre eles dizendo: paz seja convosco. Mas um desses apóstolos não estava lá, e era justamente Tomé. E quando Tomé chega diante deles e pergunta o que estava acontecendo, eles contam então que o Senhor Jesus já havia aparecido a Pedro, a algumas mulheres e a eles também. E a resposta de Tomé foi a seguinte: olha, eu só creio se eu puder tocar as suas mãos e o seu lado. Do contrário, eu não creio. Eu preciso ver para crer. E quando o Senhor Jesus ele marca um segundo domingo, ele aparece e lá está Tomé. E Tomé tem a oportunidade de tocar, então, fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, apalpar Jesus, tocar nele, para ver se de fato ele não era um fantasma, como era uma crença popular combatida por João, mas ele viu que de fato aquele era o verdadeiro Filho de Deus. E na sua própria confissão, ele diz: de fato, tu és o verdadeiro Deus que veio ao mundo. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Versículo 28, lá do capítulo 20, ele diz: por causa de você ver, você creu, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você é uma pessoa de fé, de fato? Será que nós precisamos presenciar milagres miraculosos? Será que nós estamos, como tantas pessoas no meio daquela multidão, atrás de Cristo, para presenciarmos coisas miraculosas? Ou você só está aqui hoje porque a sua firme fé é fundamentada unicamente, exclusivamente na palavra do Senhor, que não somente pode trazer uma cura física para você? Porque continuando, meus irmãos, lendo esse texto, nós percebemos o propósito maior que está por trás do milagre. Perceba quantas vezes o Senhor Jesus repete aí a palavra: teu filho vive, teu filho vive, o teu filho vive. Pelo menos 3 vezes aparece essa expressão: teu filho vive. E olha que interessante, porque nós entramos no capítulo de número 5, aí do Evangelho de João, e lá no versículo 24, perceba as palavras que o Senhor Jesus traz após realizar este ato miraculoso, este ato grandioso ante os olhos daquelas pessoas que presenciaram isto. Capítulo 5, versículo de número 24 em diante diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Sabe o que este milagre ele nos aponta?
que você precisa, de forma semelhante, crer que a sua fé tem que estar de tal forma fundamentada na palavra de Deus, porque este é o único meio que pode trazer a você não uma ressurreição da morte física, mas uma ressurreição para a vida eterna. Esse é o poder da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus fez ainda aquele milagre, voltando ao milagre de Caná da Galileia, o seu primeiro milagre, ao transformar água em vinho, o Senhor Jesus estava provando que assim como Deus lá no Egito transformou os elementos naturais, o único que pode mudar elementos naturais é Jesus. Muitas pessoas eram enganadas lá por crenças místicas que já existiam nos dias de João. Nós não precisamos de vassoura ungida, de sabonete ungido, de lenço ungido. Hoje a gente vê pastores que parece que andam blindados, andam aí como se fossem blindados, não pode ser tocado. E vendem, compram coisas e vendem a preços absurdos, corrompendo o evangelho, quando na verdade o maior milagre que você pode experimentar em sua vida é uma transformação de coração. Não há milagre maior que Jesus possa realizar no coração de alguém que crê na sua palavra, se não ressuscitar esse alguém dos mortos. E sabe, meus irmãos, já concluindo aqui a nossa mensagem, talvez um dos milagres mais miraculosos, mais poderosos, mais portentosos que o Senhor Jesus realizou no seu ministério terreno, talvez seja a ressurreição de alguém dentre os mortos. Quando nós olhamos lá para o capítulo de número 11 deste evangelho, nós temos aquela narrativa sobre a família enlutada de Marta e Maria, que haviam perdido seu irmão Lázaro, cujo qual Jesus fazia parte, era alguém próximo do círculo familiar destes. O Senhor Jesus, então, ele se aproxima do túmulo de Lázaro e ele dá uma palavra de ordem diante daquele túmulo, dizendo: Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro ouviu a mesma palavra que deu ordem para que o mundo viesse à existência, a mesma palavra que um dia disse: haja luz e houve luz, e todas as coisas passaram a existir, Lázaro saiu para fora da sepultura, por causa do grandioso poder da voz de Deus. A mesma voz que por meio do evangelho chama milhares e milhares de pessoas para que possam experimentar a vida eterna e viver por fé. Esse é o fundamento da fé. A fé está fundamentada não em ver, mas em crer na palavra de Deus. Por isso eu quero encerrar fazendo menção somente a um dos textos que nós fizemos na leitura inicial, que é o capítulo de número 4 da segunda carta aos Coríntios. Se possível, abra comigo o texto. Paulo diz assim, versículo de número 16, do capítulo 4, 2 Coríntios: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, naquilo que você presencia com os seus próprios olhos, com aquilo que é palpável. Mas ele diz: porque as coisas que se veem são temporais, são de pouca duração. Os milagres tinham os seus propósitos. Jesus realizava, como nós vimos, sinais com propósitos específicos. Mas as coisas que não se veem são eternas. E é nelas que você precisa fundamentar a sua fé. Assim como aqueles que se encontram na chamada galeria dos heróis da fé são qualificados por esta palavra, pela fé, Abraão saiu de sua terra e da sua parentela e partiu para uma cidade desconhecida, que ele nem sequer pisou. À semelhança dele, todos aqueles que vieram depois, Abel, ali nós vemos Sansão, Davi, Jefté, Gideão, desconhecidos, anônimos da fé, que somente creram, não viram, mas creram.
e são herdeiros da mesma fé que todos estes viveram, crendo fielmente, fundamentalmente na palavra do Senhor. Este é o tipo de fé que nós precisamos. Esta é a fé que eu e você, de fato, devemos ter em nossos corações. Que Deus assim te abençoe e que o Senhor nos ajude a não vivermos por coisas temporais, a não vivermos por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos, pela fé no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo, pedindo ao Senhor para que Ele nos conceda uma semana abençoada segundo a sua vontade. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos ao Senhor, Pai, e te agradecemos, porque tudo o que é necessário para que nós possamos crer no Senhor, o Senhor nos deu. A tua palavra, estes 66 livros da Escritura Sagrada que nos revelam que o Senhor é verdadeiramente Deus, que o Senhor comprovou com estes milagres o poder do Senhor. O Senhor que tem autoridade sobre todas as forças da natureza, sobre todas as circunstâncias da vida, sobre tudo que acontece, é no Senhor que nós confiamos. É no teu Filho Jesus, este Senhor, o Verbo eterno, é que nós confiamos e depositamos a nossa fé. Senhor, ajuda-nos a termos esta fé que em muitos momentos será dúbia. Às vezes ela será uma fé que apresentará momentos de incredulidade, porque nós vivemos ainda neste corpo, estamos sujeitos a estes momentos, mas que o Senhor nos ajude à semelhança de um outro pai que também se aproximou do seu filho Jesus e na sua descrença, ele fez um dos pedidos mais profundos e maravilhosos que a tua palavra nos traz: Senhor, aumenta-nos a fé, porque é justamente desta fé, desta confiança total no Senhor, sem ver, é que nós precisamos para continuar seguindo, como discípulos do Senhor, a nossa jornada que ainda temos de concluir. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Guarda o nosso coração, Senhor, guarda a nossa mente, segundo as firmes promessas que temos na palavra do Senhor. Assim nós oramos, assim nós agradecemos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Deus, que o grande amor do nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a comunhão, que o consolo, que o conforto do nosso Deus, o Espírito Santo, esteja sobre todos vós, povo do Senhor espalhado por toda a face da terra. Amém. Que Deus assim te abençoe. Uma ótima semana a todos vocês em Cristo Jesus.